Vamos lá, meus amores, férias batendo na nossa porta, toque, toque, toque. Mas antes, vocês já fizeram hoje uma atividade avaliativa e agora nós vamos para a nossa última aula de hoje, porque hoje nós só temos 3 aulinhas, 2 comigo e uma com a outra Pro. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ver lá na nossa aula de História, História, na unidade 4, página 34. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver os sujeitos que fazem parte do lugar onde eu vivo. Então, antes de mais nada, coloquem a data aí. Hoje é dia 15 de julho. Vamos lá. Olha só onde o Ita se encontra. Alguém sabe me dizer que lugar é esse? Alguém já foi nesse lugar? Vou dar uma dica, é aqui em São Paulo, na capital. Vamos ver, hein? Então, vamos lá no para começo de conversa. Desde 2016, um dos espaços públicos mais famosos de São Paulo é a Avenida Paulista, que fica fechada para veículos aos domingos e feriados. Isso mesmo, a avenida inteira fecha, não pode passar carro. Então, toda a população que quer se divertir vai lá para a Avenida Paulista, porque pode andar no meio da rua, pode andar de bicicleta no meio da rua, pode andar de patins, pode fazer o que quiser. Tem muitos artistas que vão lá, fazem apresentações de teatro, tem gente que faz apresentação de show de banda, né? Bandinha, e tem uma infinidade de coisas. Então, o espaço é ocupado por pedestres como o Ita e o pai dele, o Caraipapa, que aproveitaram o feriado para passear por lá e assistir às apresentações artísticas. E no lugar onde você mora, existe um espaço onde muitas pessoas se encontram para a prática de lazer? Aí onde você mora, tem esse espaço? E na sua opinião, qual é a importância de existir lugares assim? Por que será que é importante? Depois você vai procurar aí na página de abertura dessas 2 páginas e vão circular na imagem os artistas que estão se apresentando. E depois você vai dar a sua opinião sobre eles, como eles contribuem com a cultura do local. Exercício 4. Quais atividades praticadas pelas pessoas você conhece aí na imagem? 5. Na sua opinião, as pessoas do campo têm os mesmos hábitos e costumes? Olha só as pessoas aqui atrás, olha quanta gente. Será que as pessoas do campo têm este mesmo hábito e costume? O que você acha? Vamos lá, continuando, nós vamos entrar no capítulo 1, a vida na cidade. Como que as pessoas vivem na cidade? Então, passear pelos locais da cidade é um dos passatempos preferidos do Ita e do seu pai, pois eles têm a oportunidade de conhecer o quê? Culturas diferentes das deles. Né? No último feriado, eles foram na Avenida Paulista, porque desde que eles saíram lá de onde eles moravam, no Mato Grosso, e vieram morar aqui em São Paulo, o Ita e a sua família têm percebido a diferença entre viver no campo e na cidade. Isso acontece pelo fato de os costumes e o modo de vida formarem a cultura de um povo ou região. Além disso, as características do local onde as pessoas vivem também influenciam o modo de vida delas. Aí o Ita fala assim: nossa, pai, como a vida é diferente da vida do campo. Sim, meu filho, há muitas diferenças. Então, o Ita percebeu essa diferença de morar no campo e morar na cidade. E essas diferenças também nós encontramos nos grupos sociais da cidade. Então, nós já estudamos os grupos sociais a que a gente faz parte. Qual é mesmo o primeiro grupo social que você faz parte? Você se recorda? Pensa um pouquinho. Os grupos sociais da cidade e do campo
podem ser diferentes, pois eles estão relacionados ao modo de vida da população. Nós temos aqui em imagem 4 grupos sociais. Então, observando a seguir os grupos sociais representados, vocês vão marcar com X quais deles existem tanto na cidade como no campo. Então, vocês vão observar as imagens e vão fazer um X. Vamos lá. Os grupos familiares, escolares, profissionais e religiosos existem tanto no campo como na cidade, mas existem grupos sociais que estão relacionados somente ao modo de vida do campo ou da cidade, ou seja, que só existe em um desses espaços. Veja a seguir alguns dos grupos sociais existentes nas cidades. Então, nós temos os operários. Quem são esses operários? São as pessoas que trabalham nas fábricas e nas indústrias. Esse grupo social surgiu junto com as fábricas. Como elas se instalaram nas cidades, esse grupo social está mais presente nos espaços urbanos, né? E os motoboys? Já ouviu falar do motoboy? São aquelas pessoas que trabalham utilizando a moto como um meio de locomoção para entregar as coisas. Eles entregam documentos, produtos. Hoje em dia, o motoboy está sendo muito utilizado para entrega de quê? De produtos, de alimentos, né? Porque com essa pandemia toda, é o motoboy que está ali entregando tudo. E eles estão presentes nas grandes cidades, porque eles podem se deslocar rapidamente. Se tivesse um congestionamento gigantesco, ele vai passando pelo meio dos carros e ele consegue chegar mais rápido. Mas ele também tem que ser muito prudente, né? Porque a moto é um meio de locomoção perigoso para quem não sabe utilizar. Nós temos também, olha essa mulher que linda, ela é uma executiva. São pessoas que trabalham em grandes empresas, normalmente tomando conta da administração da empresa. Elas trabalham em escritórios e cuidam dos interesses de empresas que estão geralmente nas grandes cidades. Então, pensando nisso, você conhece algum desses grupos sociais da cidade? Vamos pensar e depois nós vamos conversar sobre isso. Questão número 3. Além dos que já foram mencionados, quais outros grupos sociais existentes na cidade você conhece? Você conhece um outro grupo social que só tem na cidade e não tem no campo? Aí você vai anotar aqui embaixo. Agora, pensando em tudo que a gente viu, a gente vai pensar um pouquinho sobre o passado. Vamos compreender os documentos. Nós vimos que os grupos sociais se formam quando pessoas com interesses em comum passam a conviver com frequência. Então, o grupo do futebol são pessoas que gostam de futebol. Então, elas se reúnem para jogar bola, né, para conversar sobre o futebol, para assistir o futebol, é o grupo do futebol. Elas têm o quê? Um interesse comum, que é o futebol. Então, é um tipo de grupo social. A existência desses grupos sociais e a sua união também são importantes para que eles possam defender seus interesses e direitos. Foi isso que aconteceu, por exemplo, durante a greve geral. O que é uma greve geral? Parou tudo, ninguém trabalhava. Isso aconteceu em 1917, há mais de 100 anos atrás. Ela ocorreu aqui na cidade de São Paulo e foi organizada pelo Grupo Social de Operários. Foram os operários que organizaram essa greve geral, os quais exigiam melhores condições de trabalho. Então, esse grupo aqui de operários parou o quê? Eles devem ter parado a fábrica inteira. Eles queriam reivindicar alguma coisa. Então, olha só quanto operário nós temos aqui na imagem. Operários realizando uma passeata durante a greve geral de 1917 na cidade de São Paulo. Então, observe atentamente esta imagem. Você já viu algo parecido? Sim?
Não? Que situação isso ocorreu? Quais são os elementos da imagem que indicam que ela é antiga? O que a gente pode observar nessa imagem que dá para a gente saber que é uma imagem antiga? E ao observar essa fotografia, como você conseguiu perceber que ela retrata uma passeata? Como você descobriu que é uma passeata? Anote aí, certo? Agora nós vamos para as culturas da cidade. Na cidade, há muitas culturas diferentes, não é, pai? Sim, Ita, muitas as cidades, assim como o campo, são pluriculturais. Nossa, o que será que é pluriculturais? Vamos descobrir já já. Existem muitos grupos sociais nas cidades e as manifestações culturais dos espaços urbanos estão relacionadas às pessoas que vivem neles. Por isso, na cidade também existem muitas culturas diferentes. Agora nós vamos conhecer alguns tipos de manifestações culturais. Por essas manifestações culturais fazerem parte, né? Nós chamamos ela de arte urbana, porque elas são manifestações culturais aqui na parte urbana. Então, nós temos a dança de rua. Olha só, a dança de rua ela é caracterizada por movimentos corporais. Você já viu uma dança de rua? Não? Então, presta atenção aí que eu vou colocar um pedacinho para você ver. Olha esse menino. Viu só? Esse é um tipo de dança de rua. E a dança de rua, ela tem influência direta da cultura negra, certo? Se você ficou mais interessado, depois você procura aí dança de rua, você vai ver diversos tipos de dança de rua. Nós temos também um tipo de arte urbana que é o rap. É um estilo musical que surgiu nas periferias das grandes cidades e também tem forte influência da cultura negra. Costuma criticar os problemas enfrentados por quem vive nas periferias da cidade, nos lugares mais humildes da cidade. Nós temos também o grafite. O grafite, vocês eu acho que com certeza já ouviram falar. O grafite é outro tipo de arte urbana. São pinturas coloridas, feitas em muros, em paredes, né? Costumam ser muito coloridos, olha lá, e ter desenhos diferentes. Então, aqui, olha só, quanto tipo de grafite que nós temos aqui, ó. Todas essas imagens é um tipo de grafite diferente. Olha só, esse muro foi todo pintado de grafite. Tudo isso é grafite. Muito legal, né? Nós já estudamos sobre o grafite. Lembra que eu pedi para vocês fazerem um grafite uma vez? Pois é. Então, aqui nós temos esse grafite, certo? Então, vocês vão observar bem esse grafite. Observe bem a imagem ao lado, que mostra um grafite em um muro lá na cidade de Olinda, no Pernambuco. O que você vê no grafite na imagem? Você vai anotar aqui, certo? Além dessas manifestações culturais que nós vimos, né? Algumas cidades têm festas específicas. Então, nós temos o Círio de Nazaré, que é uma festa de origem católica que homenageia Nossa Senhora de Nazaré. Essa procissão é realizada em Belém, capital do Pará, todo segundo domingo de outubro, onde atrai muitas pessoas. Nós temos também o Carnaval do Recife, nós já ouvimos sobre o Carnaval. Essa hora da pesquisa vocês não vão precisar fazer, tá bom? E aí nós temos outras leituras
Olha só essa pintura. O pai do Ita explicou ao filho que muitas pinturas do passado e do presente retratam as formas de manifestações culturais do campo e da cidade. Uma dessas pinturas é a que a gente está vendo aqui embaixo. Ela foi feita pelo pintor alemão Rugendas. Ele retratou vários aspectos da vida cotidiana no Brasil há quase 200 anos atrás. Então, olha só esta imagem. O pintor representou nessa imagem os negros escravizados durante uma dança tradicional da África, chamada o batuque. E você sabia que o samba teve origem na Bahia, a partir de danças tradicionais africanas? Mas foi na cidade do Rio de Janeiro que o gênero musical, o samba é um gênero musical, recebeu o seu nome. E a partir daí, ele se espalhou pelo resto do país. Com o tempo, o samba tornou-se símbolo do carnaval, festa popular brasileira que reúne milhares de pessoas para dançar e cantar. Então, você tem aí 3 questõezinhas para fazer. Observando a pintura, qual espaço ela está representando? O campo ou a cidade? E quais são os elementos que você observou que te ajudou a chegar na sua resposta? E você notou que algumas pessoas na pintura estão com as mãos para cima? Por que será que elas estão com a mão para cima? E para finalizar nossa lição de hoje, nascidos em espaços urbanos, o samba é um ritmo musical tipo da cultura brasileira. Hoje em dia, é possível afirmar que essa forma de arte também está presente no campo? Será que tem samba no campo? O que você acha? E aí, o que você acha? Você vai responder tudo isso e quando nós voltarmos de férias, nós iremos corrigir. Eu desejo que vocês tenham um lindo final de dia e que a partir da manhã você descanse e aproveite demais as suas férias. E dia 3 de agosto a gente retorna. Um beijo, fiquem com Deus.